Devocional Intimidade no ar, e nesta sexta-feira nós vamos juntos até às 8h30 da manhã. Vamos adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele fará na sua vida. Pastora Fernanda Muracava, bom dia mais uma vez. Bom dia, Mônica. Você está bela hoje, hein? Muito obrigada. E é isso que o amor de Deus faz na nossa vida, né? Ele conserta tudo por dentro e conserta tudo por fora, né, pastora? Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Já quero te agradecer pela oportunidade, que era o desejo do meu coração, trazer isso a público. Quando prego, eu conto, né? Mas na televisão é a primeira vez, então assim... era um plano de Deus mesmo para eu fazer isso. Como eu disse, eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Eu acredito que, como você disse hoje, nós vamos entender essa coisa boa da parte de Deus, que é ser liberto. Eu acho que não tem coisa mais importante do que ser liberto. E eu me sinto feliz por poder ser essa primeira porta, Amém. né? Essa primeira porta de estar levando isso, porque eu acho muito importante, né? Eu não mencionei, vou só mencionar hoje, não vou contar o meu testemunho, mas eu também passei por abuso sexual, passei por molestação e hoje eu sou uma mulher livre, entendeu? Né? Por quê? Porque eu entendi que Deus, Ele tem perdão para nós, Ele tem perdão para liberar através de nós. Graças e é isso que a gente vai por isso. contar hoje, essa parte do seu testemunho que é tão maravilhosa. A gente contou todas as partes negras, as partes difíceis, né? Mas que são necessárias. Que não são menos importantes. Que não né? são menos importantes. Mas como procedeu toda a cura, como procedeu todo esse perdão? Primeiro para você mesmo, que a pastora mesmo falou, né? Exatamente. Que você se sentia culpada, que você trazia essa culpa sobre si. E depois também sobre aqueles que se tornaram seus agressores, seus abusadores. Mas que Deus aí tem um final maravilhoso, né? Conta pra gente. Exatamente, Mônica. Assim, a questão, o perdão foi a parte mais difícil. Foi difícil falar, né? Como eu disse, aos 23 anos eu comecei a colocar isso para fora. E contei, né? Contei para minha pastora e tal, para o meu pastor, coloquei para fora. E eu achei que eu contando, aquilo ia ser assim, como eu diria, algo instantâneo. Que eu colocava para fora e tudo ia passar e eu ia ficar livre. Só que não é assim que acontece. Ali é só... você botou a mão no trinco... Para abrir a porta. E abriu a porta. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu vi que realmente eu não tinha perdoado meu pai. Porque assim, ó, eu quero deixar isso bem claro. Às vezes nós estamos dentro da igreja e a gente se engana. Porque a vida toda eu dizia assim, não, eu perdoei o meu pai. Só que é um perdão tão infeliz, tão ingrato, que tipo assim, eu tinha perdoado meu pai, eu estava em São Paulo e ele estava em Rondônia. Exatamente. Pô, muito... Te perdoa você lá e eu aqui. Exatamente, a gente não tinha relacionamento, não tinha contato. Então eu fui para a igreja, perdoei meu pai, fui viver minha vida em Deus, né? A gente acha que está em Deus, mas é um engodo, né? Mas o perdão, né? Provérbios 28:13 fala assim que a nossa transgressão, ela nos impede de receber as coisas. Mas quando eu confesso, o que acontece? Eu prospero. Então, quem cobre as suas transgressões não prosperará. E eu não era próspera em nada. Tudo que eu fazia era abortado. E é importante as pessoas observarem isso hoje, né? Porque Exatamente. as portas, elas ficam trancadas, elas ficam Exatamente. travadas, né? Aquele que encobre o seu pecado, não conta e não perdoa, na verdade, né? Não libera, é terrível. E uma vez, o que aconteceu, né? Respondendo a sua pergunta, a gente fazia um encontro, chamado Encontro com Deus, né? Eu louvo muito a Deus por esse encontro com Deus, por existir esse encontro com Deus. E a gente tem um momento que você está ali orando, que é um momento de Peniel, que você está face a face com Deus, um momento do encontro. E foi tão interessante que eu escolhi um lugar que tinha uma árvore, um lugar bem distante, a gente estava num sítio. E eu comecei a orar, né? Agradecer a Deus, aquilo que a gente faz, né? E aí, de repente, Mônica, mas foi muito real, muito real. Aquela voz disse assim para mim: você não perdoou seu pai. Só que eu não estava nem pensando no meu pai. Sim.
E aí eu fiquei assustada, olhei para os lados, estava sozinha, estava escuro. E a gente já acha que é o diabo. O inimigo está falando comigo. E aí aquela voz começou a repetir: você não perdoou o seu pai, você não perdoou o seu pai. E aí eu entrei, digamos assim, numa guerra com Deus. E assim, não, eu perdoei meu pai. Não, Deus, o senhor está enganado, eu já perdoei meu pai. E Deus disse assim: não, você não perdoou o seu pai. E aí, Mônica, foi tão real aquilo, e eu peço perdão até se eu me emocionar, porque foi um momento muito lindo. O momento da nossa cura é um momento muito lindo. Exatamente. Né? E aí Deus trouxe tipo um telão. Começou a passar diante de você. E aí Deus começou a mostrar tudo que eu tinha vivido. Mas o que eu fiz? Eu escondi tudo isso. Eu não queria lembrar. Eu não queria trazer aquilo à luz. E Deus começou a me mostrar a questão do abuso. Deus começou a me mostrar, e Deus foi me mostrando. E Deus disse assim: você não perdoou seu irmão. Então, na verdade, é o que a pastora fala aí. Daqui a pouquinho a gente vai botar um clipe, né? Porque no segundo bloco, hoje a palavra é a finalização desse testemunho. Nós precisamos nos deparar com os nossos fantasmas interiores, vamos usar assim, para que eles possam ser mandados embora. Exatamente. Né? O Ed Renekiewicz, eu gosto muito dele, ele tem os Talmidins, ele disse assim que vai acontecer 3 coisas na vida do ser humano. Você vai ter que ficar face a face com Deus, face a face com o diabo e face a face com você mesmo. Exatamente. E é terrível quando Deus nos deixa face a face com nós mesmos. Que daí você vai enxergar quem você enganos. É. Exatamente. E aí Deus falou assim: você não perdoou o seu pai. Aquilo foi tão forte, Mônica, tão forte, que eu me abracei com aquela árvore. E eu comecei a gritar. Aquela dor de tantos anos, de mais de 17 anos dentro de mim. Deus começou a trazer tudo. E Deus começou a trazer, eu comecei a gritar, e eu dizia: a verdade, Deus, eu não perdoei o meu pai. E aí eu me lembro assim que vieram os pastores para me tirar daquele lugar. E eu não queria soltar daquela árvore, porque aquela árvore representava Deus para mim naquela hora. Então eu me atraquei com Deus naquele momento. Mas aí eu comecei a colocar tudo aquilo para fora. Que tremendo isso, pastora. Então a gente vai agora, porque a pastora comentou a respeito de um clipe que é do Rodrigo Açoeiro, Senhor, Tu És a Cura, né? Tu és a cura. E ele é a nossa cura, meu querido. Então você vai ficar com esse clipe aí. E nesse momento eu quero que você aproveite essa canção e abre. Eu sei que tem muita gente, pastora, sendo tocada nesse momento. Abre o seu coração, seja ministrado por essa canção. E no próximo bloco a gente vai contar então tudo que aconteceu depois desse momento. E você vai ver como o Senhor Jesus, ele é... as pessoas brincam, ele é cuticute. Ele é lindo demais. E ele vai fazer na sua vida. Fica aí com o Rodrigo Açoeiro. Tu és a cura, frase do dia, e a gente já volta. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, mas confio tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti, Jesus. Eu preciso de
me escutas quando clamo. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser, mas confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia, aleluia. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pois nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio